fantasminhas! No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância da mitologia e eu vou dar alguns motivos para ainda se estudar a mitologia nos dias de hoje. Então, pega a sua tocha e vamos entrar nessa caverna. Eu sou a Espera, espero que você esteja bem. Esse aqui é o canal do Submundo Periférico, um local onde a gente vai trocar vivências e conhecimentos dentro de bruxaria e fé helênica. E no vídeo de hoje, como eu falei anteriormente, a gente vai focar no que é a mitologia e por que é importante estudar a mitologia ainda nos dias atuais. Caso você esteja com um pouco mais de pressa hoje, o vídeo vai ser longo, então eu coloquei aqui na descrição um sumário com a minutagem de todo o vídeo. Então você pode pular para a parte que te interessar mais. Mas eu, claro, recomendo a experiência completa. E também avisar que eu coloco aqui sempre na descrição algumas referências do que eu tô falando para que a nossa conversa seja um pouco mais fluida. Então se você quiser se aprofundar, é só acessar aqui as referências. E se você já percebeu que o assunto desse vídeo e desse canal pode contribuir para a sua jornada, já clica em gostei, inscreva-se no canal e ative as notificações para que você consiga receber os próximos vídeos. Também, deixa aqui também nos comentários a sua opinião e as suas indicações de leitura sobre o assunto de hoje para que a gente possa enriquecer ainda mais o caminho um do outro. E é claro que o que eu falar no vídeo de hoje é um recorte do meu conhecimento até o momento da gravação. E eu me reservo o direito de mudar de ideia ou de adquirir novos conhecimentos e então conseguir trazer novas perspectivas sobre esse assunto. Por conta disso, também é perfeitamente normal que você discorde da minha opinião e coloque aqui nos comentários pra gente conversar um pouco sobre isso. Então, sem mais avisos, vamos ao vídeo. Eu entendo que antes de chegar no conceito de mitologia, eu preciso fazer a diferenciação entre alguns termos para vocês, que é rito, mito e ritual. Então, o rito, em primeiro lugar, ele é um conjunto de atividades que acontecem na nossa vida, né? Ele marca mudança de estado, uma transição, ele marca uma passagem de tempo, ou início de algo novo. Algo terminou e algo vai se iniciar a partir desse momento. Então, olha aqui nessa imagem, vocês vão ver um exemplo. O rito, ele é uma iniciação, ele é esse marco que aparece na nossa jornada, tanto pessoal quanto do planeta, e ele vai marcar então um acontecimento que vai diferenciar você no antes e depois desse acontecimento. Ou seja, o estado 1 passa para o estado 2 depois que o rito acontece. E o interessante do rito é que você não tem como voltar para o estado 1 depois de já ter chegado no estado 2. Então ele marca transformações realmente profundas, que são irreversíveis. Então é isso que é o rito. Então, alguns exemplos que, para deixar isso mais claro, são as mudanças de estação. Quando você muda de estação, de primavera para verão, não tem como você voltar para primavera. Você já tá no verão. Então o antes não tem como regressar. É a mesma coisa para aniversários. Todo ano a gente adquire uma idade nova. Não tem como voltar para a idade anterior. Quando você termina a faculdade, você também recebe um diploma e você então está apto para exercer aquela profissão. Pelo menos em teoria. Então, e também acontece com a gestação, que você está gerando uma pessoa. Então não tem como você voltar para a idade anterior, não tem como você voltar para a estação anterior, não tem como você desaprender o que você aprendeu na faculdade, não tem como você voltar para o estado não mãe depois de uma gestação. Então é isso que marca o rito. Então a gente vê ao longo da história da humanidade várias tentativas de explicar o motivo dos ritos acontecerem. Por que acontecem as estações? Qual o motivo das pessoas gestarem? Então a gente tem diferentes formas de explicar o mesmo rito. A gente pode ir para explicações abstratas ou explicações concretas. Ou poderia falar também explicações mitológicas ou explicações lógicas. E daí eu venho com dois termos gregos que eu acho também interessante vocês entenderem nessa narrativa, que é o mitos e o logos. É importante falar que mitos e logos eram duas palavras que originalmente tinham significados semelhantes na literatura e nos registros gregos antigos. Mas a partir de Platão, essa diferença foi bastante clara do que seria uma explicação mitos e do que seria uma explicação no viés logos. E
pode ficar tranquilo que eu vou explicar agora com um exemplo. Se a gente pensar em um rito genérico, que pode ser qualquer rito que vier na sua cabeça, a gente pode ter diferentes interpretações, como eu falei. Se a gente for para uma esfera abstrata, a gente vai estar no campo do mitos. A gente vai estar utilizando narrativas monológicas, ou seja, monólogos, narrativas contadas por alguém para explicar através de imagens e símbolos o motivo daquele rito estar acontecendo. Quando você faz uma explicação mitológica, a gente está fazendo uma explicação que ela não é verificável por métodos científicos, elas não necessariamente querem chegar numa conclusão e também não tem uma regra muito estruturada de como ela tem que ser contada. Um dos grandes objetivos dessa narrativa mitológica é provocar reflexões. O narrador ele vai estar sempre utilizando emoções e sentimentos para poder evocar essas reflexões na pessoa que está ouvindo essa narrativa. E a forma que esse mito é construído vai variar de acordo com a cultura, com quem está falando, de quando a pessoa viveu. Então a gente acaba também tendo vários mitos tentando explicar o mesmo rito, ou também o mesmo rito sofrendo alterações ao longo do tempo. Agora, se a gente for ver esse rito por uma esfera concreta, por um ritmo dialógico, ou seja, conversas, uma troca de conhecimentos lógicos. Então a gente vai estar seguindo regras também para gerar resultados. Então daí que veio também a ideia do método científico, a busca por conclusões a partir de observações concretas e testáveis daquele rito. Então o Logos, ele é essa narrativa lógica. Ele é uma preocupação também dos cientistas em fazer com que aquele rito seja explicado em sua totalidade através de mecanismos testáveis cientificamente, pelo método científico, né? Então ele vai utilizar métodos dentro do conhecimento formal. E se ainda não ficou claro, eu vou dar agora um exemplo pegando um rito que pode acontecer. Por exemplo, se a gente pensa no rito coração acelerado, alguém tá com coração acelerado, aquilo é um rito. Se a gente for por uma esfera do mitos, uma esfera abstrata, a gente pode dizer que aquela pessoa está tendo o coração acelerado porque viu uma pessoa que tem um interesse romântico ou sexual e está sofrendo então a influência de Eros e Afrodite. Então percebam que essa explicação ela não tem como ser testada em laboratório se é verdadeiro ou não, mas ela tem uma lógica de que aquele sentimento, aquela situação, aquele rito, ele tem uma influência também divina. Agora, se a gente pensa num viés concreto do Logos, a gente vai pensar que ao ver uma pessoa que gerou aquele acontecimento do coração acelerado, houveram vários hormônios e várias substâncias como adrenalina sendo produzidas por glândulas no corpo daquela pessoa e que gerou então o coração, esse fenômeno do coração acelerar. Perceba que a adrenalina ela pode ser medida em um laboratório para ver se realmente houve esse aumento na corrente sanguínea. A gente consegue também pensar de forma lógica utilizando outras ciências também, como antropologia, como sociologia, para tentar entender o porquê que aquela pessoa gerou aquele sentimento de atração, se foram padrões sociais de beleza que estavam ali atuando para que a pessoa se interessasse pelaquela pessoa específica. Então, assim, o Logos, ele vai utilizar formas testáveis, mecanismos testáveis em laboratório ou por métodos científicos para comprovar e explicar aquele rito. Agora, como vocês viram, o mitos ele não é verificável, o Logos sim, mas o mitos não ser verificável não o torna falso ou verdadeiro, entende? Apenas os argumentos verificáveis, eles vão ter uma importância para o campo científico, eles de fato precisam ser testados para ter validade científica, mas os argumentos mitológicos, eles não precisam de um teste para terem validade. E pegue essa informação que ela vai ser importante. De maneira geral, qualquer rito que você for pegar e encaixar nesses exemplos, você vai ter a possibilidade de ter essa dupla interpretação, sendo que não existe uma hierarquia entre uma interpretação ser melhor que a outra. Como eu falei, o mesmo rito pode ter vários mitos explicando o acontecimento dele, dependendo da cultura.
Eu falei Eros e Afrodite, mas pode ser outras divindades, outros espíritos, outros mitos para outras pessoas em outros contextos. E o que eu quero atentar para vocês hoje é que ambas as explicações só enriquecem mais a nossa visão da realidade. A gente está adicionando camadas e pode sim conciliar a ciência, que tem essa preocupação no logos, e a religião, que um enfoque maior no mitos. Os dois campos não precisam duelar, eles podem ser complementares e tornar a realidade ainda mais bonita. Agora vocês entenderam que o rito é um acontecimento que marca uma mudança. O mito vai tentar explicar essa mudança por um viés mitológico. E cada grupo dentro de uma sociedade pode ter um conjunto diferente de mitos para explicar esse mesmo acontecimento, esse mesmo rito. E a esse conjunto de mitos se dá o nome de mitologia. E a gente pode ter, então, várias mitologias. A mitologia grega, que é uma preocupação aqui nesse canal, mas também mitologias celtas, nórdicas, cristãs, dentro de uma mesma sociedade, e elas podem conviver, porque elas vão estar, como eu falei anteriormente, enriquecendo, gerando camadas de interpretação para o mesmo rito. O mito, ele não está preocupado em ser testado. O mito, ele é explicado através de emoções, sensações, símbolos e imagens. Os mitos, eles foram criados muito antes da escrita. Por isso que a gente tem muitos relatos que foram passados por gerações através de conversas, né? Através da oralidade, e por isso geram muitas visões e versões para o mesmo mito. O interessante, através do estudo dessas diferentes visões, é que cada sociedade, cada pessoa que vai contar aquele mito vai utilizar um grupo de símbolos que são importantes para ela naquele contexto dela. Então é interessante a gente sempre ler ou ouvir, né, um mito, a gente buscar por semelhanças e diferenças entre as versões, para tentar entender o porquê aquele narrador buscou aqueles conjuntos de símbolos para contar a história e por que outros foram deixados de lado. E é interessante que ao longo da história daquele mito e das diferentes mudanças que ele sofre ao longo do tempo, existe um centro, um fio condutor que se mantém. E observar o motivo dessa constância, desse fio condutor, o motivo dele se manter, também é você se aprofundar na mitologia. É você entender o significado que aquele mito tem e o porquê dele permanecer até os dias de hoje. Por isso que é sempre importante a gente ter claro o filtro cultural que aquela pessoa tem ao contar o mito. E não quer dizer que um mito vai ter mais validade que outro também. São versões diferentes que vão contar sobre a visão daquelas pessoas naquele tempo. Dito tudo isso, eu quero dar mais um passo. Se o mito ele é composto por símbolos, o que são os símbolos? Então, o símbolo vem de uma palavra grega chamada symbolon. O símbolo ele é um objeto, uma imagem, ele vai ter um significado concreto, mas ele busca representar outras ideias, outros sentimentos. Então, é importante que vocês entendam que o símbolo ele sempre vai ter um significado além da aparência dele. Para vocês entenderem isso, eu vou explicar um pouquinho de alguma das hipóteses do surgimento dos símbolos. Na Grécia Antiga, o símbolo era um objeto físico. Ele era uma indicação de que um acordo foi feito. Por exemplo, existem dentro da cultura helênica diferentes leis divinas que norteiam os comportamentos dos homens e mulheres. Uma das leis é a Zênia, que é uma lei que busca dar regras sobre hospitalidade, né? O que o suplicante ou o estrangeiro deve esperar de um anfitrião que está recebendo ele, e vice-versa. Essa lei ela é regida por Zeus e pelas Eríneas, em caso de descumprimento. Então, existem inúmeros exemplos na literatura grega de que a Zênia é uma lei que deve ser respeitada e as pessoas temiam muito as punições em caso de desrespeito dessa lei. E aqui nessa imagem eu trago para ilustrar para vocês que o símbolo aparentemente começou como um lembrete desses acordos de Zênia, né? A gente vê que poderia ser uma taça ou um objeto que demonstrasse a partir dele o símbolo da Zênia. E a gente vê então que a taça ela tem um objetivo concreto, que é ser um recipiente para você beber. Mas no caso, ele está recebendo uma outra camada de significado, o significado do acordo de hospitalidade, que ainda poderia ser transferido. O anfitrião dava para o seu hóspede e esse hóspede poderia dar
para outros familiares, e quando esse familiar que recebeu esse símbolo aparecesse nas terras desse anfitrião, mostrando esse símbolo, significava que ele já tinha cuidado de algum familiar ou de algum conhecido daquela pessoa, então ele merecia ser tratado bem da mesma forma. Então perceba que a taça tem o seu conteúdo concreto, seu significado direto e objetivo, mas também tinha todo esse significado por trás, por ser também um símbolo. Ao longo do tempo, o uso dos símbolos se tornou cada vez mais amplo e usado em outras ocasiões e outras situações. Então, a gente sabe que os símbolos eles podem ter significados claros e óbvios, para que todos que vejam aquele símbolo interpretem rapidamente qual é o significado dele. E isso é bem claro nas placas de trânsito, nos semáforos, que eles têm uma simbologia ali que vai muito mais além de ser só uma placa de pare. Ou a cor vermelha tem um motivo também no semáforo, amarela, verde. Então a gente sabe o que tem que ser feito ao ver aquele símbolo sendo expresso ali. Então eles podem ser claros e óbvios. Os símbolos também podem ter um significado específico apenas para um grupo de pessoas. Um cristão, ele vai ver a cruz de uma forma diferente que uma pessoa de uma outra religião. A mesma questão, o pentagrama. Cada grupo de pessoas vai ter um conjunto de significados relacionado àquele símbolo. Mas também o mesmo símbolo sendo usado de formas muito diferentes e com significados muito diferentes. Inclusive sendo criados novos significados para que os significados originais sejam esquecidos. Então, existem todas essas possibilidades, então é importante entender que a interpretação do símbolo não é algo tão simples em todas as situações. É importante entender que a interpretação dos símbolos, ela vai ser influenciada pelo local e pelo grupo de pessoas que criou ou está usando aquele símbolo. Existe também uma hipótese de que os símbolos, eles podem ser interpretados por significados moldados por um grande coletivo, que seria a ideia do inconsciente coletivo, ou significados que podem também vir da influência individual, que seria o inconsciente pessoal. A ideia de inconsciente, tanto coletivo quanto pessoal, ele é muito importante para a psicanálise e também para a interpretação mais profunda dos símbolos. Só que isso é um assunto para um outro vídeo. O que eu quero que vocês peguem nesse momento é que os símbolos são compostos por muitas camadas de interpretação. Eles não vão estar carregando apenas o significado óbvio deles. E o significado também vai variar de acordo com a pessoa que está utilizando aquele símbolo e o momento histórico. Então, se você vê um símbolo num livro falando de séculos atrás, pode ser que aquele significado já tenha mudado. Ou você vai ter que buscar o significado para aquela sociedade para você então compreender de verdade aquele símbolo naquele contexto. Caso vocês já queiram se aprofundar, as minhas indicações é que vocês busquem por assuntos como a semiótica, que é um campo do conhecimento que busca estudar os símbolos, ou semântica, que é o estudo dos símbolos na linguagem, e também psicanálise, para estudar os símbolos num contexto da nossa psique humana. Agora eu quero falar com vocês sobre a relação dos ritos e das práticas mágicas e devocionais que são realizadas na forma de rituais. O ritual, ele é composto por comportamentos e práticas para indicar que um rito é sagrado. Algo está acontecendo que é especial. As pessoas buscam fazer rituais para demonstrar a importância daquele rito. E ele também pode ser chamado de festa sagrada, feriado religioso, festival religioso. Os rituais, eles podem então ser simples ou elaborados. Vai depender de quão especial aquele rito é para você e também das suas possibilidades no momento. Outra questão dos rituais é que eles podem ser cíclicos, ou seja, se repetirem para ritos que são cíclicos, como aniversários, como mudanças de estações, ou eles também podem ser únicos, que vão marcar situações únicas na vida da pessoa, como a puberdade. Se o ritual vai ser único, se ele vai ser cíclico,
Vai depender da frequência que aquele rito sagrado acontece. Normalmente, durante os rituais, os mitos, eles são revividos. Você traz, então, mitos que explicam aquele rito para eles serem relembrados, reencenados ou narrados novamente. Então, os rituais, eles são ocasiões onde a gente consegue relembrar também os mitos. Como eu falei, o ritual ele é feito quando o rito é considerado sagrado, mas nem todo rito é sagrado, nem todo rito, nem todo acontecimento ele vai merecer um ritual. Então existem situações no nosso dia que a gente repete quase que mecanicamente. A gente acorda, levanta, a gente se alimenta, a gente vai para o trabalho, volta do trabalho, toma banho, descansa um pouco ou faz alguma tarefa, volta a dormir. Então, a gente tem todos esses ritos ao longo do dia que eles são considerados corriqueiros, comuns, rotineiros, né? Então, eles não necessariamente vão precisar de rituais durante aquele dia. Mas, se for o dia do seu aniversário, provavelmente você vai ter ritos que são rotineiros em outros dias, que eles não são considerados especiais, se tornando especiais. Então, quando você acorda no dia do seu aniversário, você tá diferente. Você espera que as pessoas falem com você de uma forma especial. Você espera uma comemoração, você espera presentes, você espera que aquele dia não seja comum, porque ele é um dia para rituais. Então, você pode tornar cada vez mais ritualístico esse dia do seu aniversário. Da mesma forma que a maneira que você vai encarar um bolo que você compra na padaria de tarde para tomar um café, não vai ter o mesmo significado, não vai ser o mesmo símbolo que o bolo de aniversário. Da mesma forma que você não se arruma de uma maneira tão dedicada quando você está em casa do que quando você está indo para um casamento. Então, existem rituais que vão estar acontecendo ao longo da nossa vida e que a gente nem se dá conta de que a gente torna eles especiais com pequenos gestos, que é usando uma roupa especial, que é você comendo ou fazendo algo que você acha que vai tornar aquele momento mais memorável. Então, os rituais têm essa pegada e a gente faz rituais com muito mais frequência do que a gente percebe. Quando a gente decide fazer um ritual, a gente está informando para nossa psique que aquele rito é especial. E como a gente faz rituais? A gente busca os símbolos que remetam àquele rito mitologicamente. Então a gente busca a ideia de que o aniversário tem um bolo especial com velas. A gente perdeu um pouco a origem disso, de maneira geral, né? Se você for pensar na população como um todo. Mas a gente entende que existem símbolos atrelados a cada rito. E então a gente vê que assim como os mitos são repletos de símbolos, os rituais também vão utilizar desses símbolos para se comporem, né? Então, os rituais utilizam normalmente roupas especiais, alimentos especiais, um tempo onde você para poder prestar atenção naqueles gestos, para então a gente informar para nossa psique que algo mudou. Então é importante que a gente faça esses rituais para que a gente então tenha também essa mudança psicológica, que a gente entenda que o dia que a gente conseguiu o primeiro emprego é algo diferente, entende? O dia que você sai da casa dos seus pais, o dia que você casa, o dia que você tem o seu filho, ou o dia que você conquista um grande projeto, você é estimulado a fazer alguma comemoração para aquele momento, porque aquilo é algo especial. Não pode passar em branco, que é o que a gente acaba falando, né? E a ideia é que vocês entendam que trazendo esses rituais cada vez mais para o nosso dia a dia, a gente também traz a mitologia, a ideia, os significados emocionais que aqueles ritos nos evocam. E é claro, né, se a gente pensa numa perspectiva mais religiosa, numa perspectiva mitológica, a gente vai pensar que cada paradigma religioso, cada grupo, cada mitologia vai trazer um grupo de símbolos diferentes. Então você tem que se atentar a como a mitologia que você está dando atenção comemora aquele rito. E você pode ter também ritos que vão estar de acordo com a sociedade onde você vive, com a sua família. Eu já vi famílias comemorando, por exemplo, todo aniversário tem que fazer X coisa. O funeral daquela família é feito de uma forma. Aquele outro funeral é feito de outro. Minha família sempre faz cremação. Outra família
sempre enterra ou faz velório em casa. Então, cada grupo de pessoas vai ter um conjunto de símbolos. O importante é que você faça algo, porque aquilo revive a importância daquele rito. Eu, como bruxa, eu tenho uma vida repleta de ritos sagrados. Eu entendo que muitas situações que são consideradas comuns para outras pessoas, para mim, como bruxa, é especial. Para mim, o sangue menstrual é especial. Para mim, as mudanças de lua são ritos especiais. Para mim, as mudanças de estações são especiais. Os diferentes marcos ao longo da minha vida, desde o nascimento até a morte, precisam ser comemorados. O meu paradigma vai pedir por mais rituais, a importância de trazer esses rituais para o meu dia a dia. Então, é importante que você entenda o que é especial para você então entender como fazer esses rituais acontecerem para marcar essas mudanças, essas transformações, essas transições na sua vida. Como eu falei, o ritual ele acontece quando o rito é considerado especial, sagrado. Então eu quero trazer para vocês agora a explicação do que é sagrado e do que é profano. Essa diferenciação ela é importante para que você tenha claro para você o que é então especial na sua vida. Como eu falei, o sagrado é o oposto do profano. E aqui eu mostro para vocês que o sagrado ele se relaciona com o termo hierofania e o profano se relaciona com o termo ordinário. Então, o que é sagrado, ele vai estar ligado a narrativas religiosas, ligado a explicações mitológicas e sobrenaturais que não são testáveis em laboratório, que não são verificáveis, como eu falei anteriormente. Então, quando algo sagrado está se manifestando, a gente entende que está acontecendo uma hierofania, uma manifestação sagrada. Então, aquele rito, aquela situação, aquela transição deixa de ser comum e passa a ser extraordinária, especial. Então, em oposição a isso, a gente vê que o profano não tem ligações religiosas e nem explicações mitológicas. Então, ele está cercado apenas de explicações lógicas, fisiológicas também e científicas. Então, são ritos que vão estar se repetindo com uma certa frequência e regularidade que não são considerados especiais, eles se tornam apenas fatos, acontecimentos comuns, ordinários, e rotineiros. Então eles vão estar ali presentes na nossa rotina, sem necessidade de rituais, por ter então essas explicações apenas lógicas. Com a modernidade, a gente vê um crescimento do número de ritos profanos. O que era especial para muitos povos e para muitas pessoas está passando a se tornar apenas profano. Então, a gente vê que a natureza está cada vez mais dessacralizada. A natureza não representa mais divindades, não tem mais tantos mitos explicando a natureza. A ideia é que com o aumento do crescimento das explicações lógicas, as explicações mitológicas estão perdendo a sua função. Então, com isso, a gente tem menos mitos sendo criados e menos rituais sendo feitos, por consequência. Então, se criou, ao longo do tempo, a necessidade de se ter a religião para que a gente tenha uma pausa no mundo profano, nesse pensamento lógico e racional, para então focar em narrativas e rituais que estejam mais preocupados com o que é abstrato e mitológico e não no que é testado cientificamente. Assim como se tem a ciência, que tem essa preocupação racional em explicar os acontecimentos de uma forma lógica e com métodos científicos. E gerou então uma muralha gigantesca entre o que é religião e o que é ciência, como se você só pudesse estar de um desses lados da muralha, como se não fosse possível mais você conciliar a visão do logos e a visão do mitos, como eu falei lá no início do vídeo. O que eu quero falar para vocês hoje é que não foi sempre assim. Existiu um momento na história da humanidade onde não existia essa separação. Existe a possibilidade da gente conseguir conviver e conciliar as duas visões de mundo, como eu também já expliquei no início do vídeo. E a gente vê na obra de Mircea Eliade, que é uma obra chamada Sagrado e Profano,
que as primeiras sociedades, elas não tinham essa diferenciação entre o que é fazer o sagrado e o que é fazer o profano. O sagrado, ele compreendia toda a realidade. Então você tinha os deuses e os espíritos sagrados por toda parte. Então você não tinha um momento de pausar a vida profana e começar a vida sagrada, como acontece muito atualmente, que a gente para de trabalhar, a gente tem um momento ali de pausa, e aí algumas pessoas têm a preocupação religiosa de ir para o altar, de ir para um templo, para uma igreja. Então, assim, tudo estava permeado pelo sagrado. Isso, o Mircea Eliade, ele dá o termo de homo-religiosos, que é o homem religioso, né? Esse homem que não tinha essa separação e que o mundo, ele era carregado de símbolos constantemente. Então tudo tinha um significado sagrado. Desde o trabalhar, desde o acordar, desde dormir, tudo tinha deuses. E não é à toa que em mitologias como a mitologia grega, você tem tantos deuses, tantos espíritos em todas as situações do dia. Então não tem como você deixar de ver um significado sagrado em nenhuma ação. E com isso você tinha rituais o tempo inteiro, seja no sair da casa, seja no cozinhar, no se alimentar. Você tinha rituais para que você conseguisse ter o seu sustento, a proteção do seu lar, da sua cidade. Então a gente tem muito o uso do mito para gerar essas narrativas, para explicar então todos esses rituais que eram feitos também diariamente. Por conta dos mitos serem carregados de símbolos, os mitos, eles também são histórias que revelam mistérios. Então, à medida que você for lendo e se aprofundando naquele mito, mais camadas vão surgindo. Inclusive, eu recomendo você ler a mesma história, a mesma versão, em momentos diferentes do ano ou em momentos diferentes da sua vida, que você vai ver que você vai ter interpretações bem diferentes e novas camadas vão surgir. O homem religioso de Mircea Eliade, ele vai ter essa oposição ao homem moderno, que tem essa diferenciação entre sagrado e profano. E com o advento da filosofia, os primeiros filósofos pré-socráticos, eles já tentaram gerar essa diferenciação, criando então esses argumentos que não têm um viés mitológico. Então já começou então com a filosofia essa diferenciação entre sagrado e profano. Então existe uma forma de você explicar todos os acontecimentos, todos os ritos, sem utilizar recursos mitológicos, divindades, deuses, espíritos. A questão aqui é que com o aumento do conhecimento científico, a gente foi criando então essas barreiras, esses abismos entre a ciência e a religião, onde você acaba criando pessoas que ficaram do lado da religião se tornando negacionistas e pessoas que estão do lado da ciência se tornando muito materialistas. Quando você mescla essas duas visões da realidade, você consegue então enriquecer muito a sua vida. Você consegue ter uma vida com mais significado. Mas eu pretendo vir com essa temática sobre religião e ciência em outros vídeos. Como vocês sabem, né? Eu sou bióloga, sou geneticista e eu sou muito defensora da possibilidade de você ter essas duas visões. E o que eu gostaria de falar também é que a gente pode, então, resgatar muito dos ensinamentos e conhecimentos do homem religioso antigo, das sociedades antigas, e resgatar esses rituais para a nossa realidade. Obviamente, vão precisar de adaptações, porque agora a gente tem novos símbolos, a gente tem novas interpretações e um novo contexto. Então, essas adaptações, elas vão ser necessárias. Mas entender e resgatar os significados de alguns símbolos que foram perdidos podem enriquecer muito a nossa vida, como a importância dos ritos de puberdade, que já foram muito esquecidos, os ritos de morte, que as pessoas também acabam se sentindo extremamente perdidas quando um ente querido morre. Ter esse conhecimento de como era feito também são ferramentas para que a gente tenha uma realidade hoje ainda mais enriquecida, com mais camadas de significado, e então consigamos viver de maneira mais plena. E para fechar o vídeo de hoje, eu vou vir com alguns motivos bem claros do porquê eu acho importante estudar mitologia ainda hoje no século XXI. Então, os mitos são narrativas sagradas.
Então, eles são modelos de como os ritos surgiram ou de como a gente pode reagir frente a algumas situações. E também, com isso, nos auxiliar a tomar decisões. E também criar rituais para o nosso dia a dia, para a gente tornar, então, cada vez mais sagrado ritos que são importantes na nossa vida ou no planeta também. E por ser uma narrativa carregada de símbolos, é sempre bom entender quem escreveu, de quando aquela versão e qual é o filtro cultural daquela pessoa. E com isso, os mitos, eles acabam se tornando fontes primárias para a gente entender, então, as sociedades, como elas encaravam os acontecimentos, como eles interpretavam aqueles símbolos. Então, ciências como história, antropologia, sociologia se beneficiam desses mitos para poder, então, estudar essas sociedades. Além disso, por ser uma narrativa simbólica, né, cheia de camadas de significado, os mitos, eles também são boas ferramentas no ensino da alfabetização. As narrativas mitológicas costumam estar repletas de heróis, eventos que requerem coragem, honra, também muitos monstros que fascinam as crianças, qualquer pessoa, na verdade, mas em especial aqui falando das crianças, elas também se beneficiam das narrativas mitológicas como modelos também de comportamento, como formas de você estimular o imaginário, a criação do que é abstrato, né? Que é um grande desafio nas idades iniciais. Então, tá aí mais uma forma de você utilizar o mito. E também existem muitos conceitos nas ciências biológicas e também nas ciências exatas que utilizam de conceitos que vieram originalmente de mitos ou termos que são utilizados que vêm de palavras gregas, que têm significados também mitológicos. Então a gente acaba utilizando muito os mitos nessas ciências, mas sem tocar no significado mitológico. Então, se a gente utilizasse esse recurso mitológico para explicar esses conceitos lógicos, muito provavelmente você adicionaria um facilitador na compreensão daquele conceito lógico. Então, conceitos matemáticos, como o próprio teorema de Pitágoras, ou geometria, ou se você utilizasse os mitos para explicar conceitos dentro da fisiologia humana, eu imagino, como uma estudante que eu já fui e continuo sendo, que seria muito mais fácil compreender esses conceitos. Você traria aqueles conceitos para mais próximo de nós. É um recurso também no ensino e aprendizagem. Além da utilização dos mitos no aprendizado de conhecimentos que são profanos e lógicos, né, conhecimentos científicos, a gente também pode utilizar o mito como exemplos de comportamento. Como eu falei, eles dão narrativas de heróis, de mulheres e homens, obviamente que vão estar passando também pelo olhar daquela sociedade, então a gente tem que ter um cuidado com esses exemplos, né, que nem sempre são exemplos que a gente tem que seguir hoje, porque a gente está em outro contexto, mas eles carregam símbolos que nos dão a oportunidade de refletir sobre os nossos comportamentos. Então, também é interessante a gente entender através dos mitos fatos que acontecem na nossa vida que passam despercebidos. Eu posso falar pelo um exemplo claro para mim. O outono e o inverno, a primavera e o verão, as estações como um todo, elas nunca mais vão ser as mesmas desde que eu li o hino homérico 2 a Deméter, que é a ideia do rapto de Perséfone atrelado às estações, me deu uma camada de significado que não tem como eu desaprender. Eu nunca mais vou ver essas estações da mesma forma, sabe? Eu acho muito interessante a gente ter o conhecimento dos mitos para então a gente criar essas camadas simbólicas para o nosso dia a dia muito mais especial. Eu começo, então, através da mitologia, a atrelar o ir ao trabalho a uma jornada épica, que eu tenho que enfrentar desafios e retornar com aquela vitória, né? Que é chegar sã em casa, pelo menos na medida do possível, né? Então, os mitos, eles também têm essa camada. Então, percebam que para ter o conhecimento que os mitos nos dão, eu não precisei negar nenhum tipo de conhecimento científico. Inclusive, eu entendo que esse homem religioso do Mircea Eliade, ele seria muito beneficiado se ele tivesse o conhecimento científico que a gente tem hoje. Então, eu entendo que a ciência usa recursos que são muito benéficos pra gente.
Imagina se naquela época da Grécia Antiga tivesse penicilina, tivesse antibióticos, vacinas, a perspectiva de vida seria muito diferente. A forma de viver seria diferente. Muitos sofrimentos seriam evitados. Coisas que a modernidade nos deu, né? O desenvolvimento lógico avançou muito. E ele não deve ser eliminado. Mas a minha ideia é que a gente resgate o conhecimento mitológico e então a gente também consiga usufruir da plenitude de ver o sagrado mais presente no nosso dia a dia. Perceba que para se beneficiar desses mitos, você ainda poderia até ser ateu, porque os mitos, eles dão essa carga de conhecimentos que você não necessariamente precisa acreditar na existência daqueles espíritos para que você se beneficie dos ensinamentos dele e então consiga aprofundar mais a sua vida. Deixar de ter um pensamento só materialista vai te ajudar também a ter uma vida com um pouco mais de poesia. Agora, se você acredita, né, nesse mundo espiritual e que os mitos eles também são formas dos deuses se comunicarem com a gente, dos espíritos se comunicarem com a gente, você vai estar aí, ó, só aprofundando cada vez mais essas camadas de conhecimento. Os mitos, pro devoto, ele também vai trazer conjunto de símbolos e de ações que a gente pode se espelhar para o nosso comportamento ser cada vez mais próximo da divindade, mas também da nossa ritualística próxima do que os antigos faziam, né? Trazer a ancestralidade daquele culto para os dias de hoje, que também é um assunto para um próximo vídeo. Então, o meu convite hoje é para que você pegue um mito, que você leia esse mito e depois venha aqui nos comentários me falar o que você achou, qual foi o mito que você escolheu e quais foram os aprendizados que você teve a partir dele, tudo bem? Fica esse dever de casa. Por hoje é isso, fantasminhas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e entendido a importância da mitologia nos dias atuais. E se vocês gostaram desse vídeo, clica aqui em gostei, inscreva-se no canal se você não for inscrito, ative as notificações para que você saber quando vão sair os próximos vídeos. Vejam aqui na descrição do vídeo toda a lista de referências para vocês se aprofundarem. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o que eu falei, se vocês discordam de algum ponto, se vocês têm alguma indicação de leitura sobre esse tema e indicações de novos vídeos vão ser sempre bem-vindos para que eu consiga atender a sua demanda. Se tiver condições de fazer uma contribuição voluntária de qualquer valor, o Pix também tá aqui na descrição para que você possa então fortalecer esse projeto. Então é isso, até o próximo vídeo. Espero vocês na entrada dessa caverna. Periferia forte é periferia unida.